Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Digo-vos a verdade, é preciso que eu volte para o Pai, porque se eu não for, o Pai não enviará a vós o Espírito Santo. Antes de rezarmos a coroa do Espírito Santo, falaremos um pouco sobre Santa Míriam de Jesus crucificado. Mas quem foi Míriam, a pequena árabe? Míriam foi a 13ª filha de uma família de 14 crianças e nasceu em 5 de janeiro de 1846 na vila de Abelim, ao sul do Líbano, 20 quilômetros a noroeste de Nazaré. Os pais de Míriam tiveram 12 filhos homens que morreram ainda bebês. Decidiram peregrinar até Belém para pedir a Nossa Senhora uma menina, prometendo dar-lhe em gratidão o nome de Maria, Mariam ou Míriam. Terminada a peregrinação, voltaram a pé, caminhando outros 170 quilômetros até a Belém, onde no dia 5 de janeiro de 1846 nasceu Míriam, na Galileia, Israel. Míriam tornou-se religiosa e adotou o nome de Irmã Mariam, que significa Míriam ou Maria, de Jesus crucificado, e faleceu no dia 26 de agosto de 1878. Mas qual a relação entre a coroa do Espírito Santo e Santa Míriam de Jesus crucificado? A coroa do Espírito Santo é uma antiga oração devocional da Igreja que, segundo alguns sites católicos, foi ditada por Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Míriam de Jesus crucificado. Cada um dos mistérios é composto de uma invocação ao Espírito Santo pedindo os seus dons e, em sequência, repetimos 7 vezes: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Após cada mistério, nós concluímos com a seguinte oração: Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terminados os 7 mistérios, nós concluímos a coroa do Espírito Santo com uma oração final. Olá, nós somos os missionários de São Miguel Arcanjo e fazemos parte da missão Quis Deus MSM. E hoje nós iremos rezar com vocês a coroa do Espírito Santo. A coroa do Espírito Santo é formada pelos 7 dons do Espírito Santo, onde nós contemplamos os dons da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, piedade e do santo temor de Deus. Vamos então conhecer como é feita essa devoção. Coroa do Espírito Santo. Iniciemos agora a oração da coroa do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelas seguintes intenções: pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco e suas intenções, por todas as comunidades e grupos de oração, pelas famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pelos enfermos. Vamos rezar também por todas as nações, pela conversão das nações que não são cristãs, pelo Brasil. Vamos pedir também por um inverno generoso e abundante,
por toda a natureza, pelo meio ambiente, os rios, oceanos, florestas, e vamos pedir também pelas intenções que são impossíveis para a gente, mas que não são impossíveis para Deus. Então, no silêncio do seu coração nesse momento, vamos fazer um instante onde você possa colocar as suas intenções pessoais, as intenções da sua família. Amém. Primeiro mistério. Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos um amor e um gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério. Vinde, Espírito Santo de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro mistério. Vinde, Espírito Santo de conselho, fazei-nos dóceis às vossas inspirações e conduzi-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério. Vinde, Espírito Santo de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quinto mistério. Vinde, Espírito Santo de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sexto mistério. Vinde, Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sétimo mistério. Vinde, Espírito de santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei
que estejamos dispostos a tudo sofrer e até morrer do que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Oração final. Ó Divino Espírito Santo, vós que me esclareceis tudo, vós que iluminais os meus caminhos para que eu alcance a vida eterna, vós que me concedeis o dom divino de perdoar e esquecer todo o mal que me fazem, vós que desejais estar comigo todos os instantes da minha vida. Nós queremos, nesse momento de oração, agradecer-vos por tudo e confirmar mais uma vez que nunca queremos nos afastar de vós. Por maiores que sejam as ilusões deste mundo, é grande a nossa vontade de estarmos convosco e com todos os nossos irmãos na vida eterna. Obrigado mais uma vez, Divino Espírito Santo. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E então, meus irmãos, vocês gostaram da coroa do Espírito Santo? Nós pedimos então que você dê seu like, se inscreva no canal, comente e ative o sino de notificação. Nós somos a Missão São Miguel, Quis o Deus MSM, e esperamos que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe você e a sua família e as suas intenções. Quem como Deus? Jesus Cristo. Quem como Deus? O Espírito Santo. Quem como Deus? A Santíssima Trindade. Deus Uno, Trino e Santo.